Oi, pessoal, vocês estão me ouvindo? Boa noite. Estão me escutando? Oi, 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 som testando. Gente, vocês estão me ouvindo? Estão aí? E agora? Vocês estão me ouvindo? Beleza, ótimo. Pessoal, que maravilha. Como eu já comecei atrasada, né? Tipo, eu tive alguns problemas técnicos aqui. O inimigo fica testando a minha paciência, só pode um trem desse. Ô, senhor. Aí eu tava até quase remarcando a aula de vocês, que eu achei que eu não ia conseguir, né? Dar aula hoje por conta desses problemas, mas graças a Deus tudo está resolvido. E aí, o que eu fiz, gente? Eu não vou mostrar os exercícios aqui, eu vou mostrar aqui os slides. Por quê? Os exercícios estão aqui impressos, tá? Eu imprimi, ó. E eu vou ler aqui pra vocês, tá? E aí, conforme eu for lendo, eu vou mostrar pra vocês aonde vocês encontrariam isso no slide. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo, a gente vai revisar aqui no slide. Tudo bem assim pra vocês? De qualquer forma, eu vou ler pra vocês, né? E aí, vocês, vocês devem ter uma noção do que vocês marcaram. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem perguntar. Tá bom? Então, podemos começar? Temos 11 pessoas. Eu estou gravando essa revisão, como eu sempre faço, para aqueles que não podem participar juntamente aqui com vocês, né? E assim, gente, o que acontece? Eu quero que vocês prestem bastante atenção nessa revisão, tá? Porque quem acabou indo um pouco mal nas questões vai conseguir recuperar na prova, tá? Eu vou analisar onde vocês têm mais dificuldade. E, assim, a minha pretensão não é prejudicar ninguém, tá? Então, assim, eu quero que vocês apenas consigam assimilar bem o conteúdo. Por isso que eu passei umas questões, assim, digamos assim, um pouco mais complexas. Mas todas vocês conseguiriam... vocês encontram no slide, sim, tá, gente? Não encontram exatamente igual a questão, mas encontram no slide. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, o momento para tirar a dúvida é agora. E eu não pretendo, igual eu falei, prejudicar ninguém, tá? Na prova, dependendo, eu diminuo a complexidade para que vocês consigam recuperar a nota, tá, gente? Mas, assim, acabou que alguns acabaram indo um pouco mal, mas outros foram muito bem. Teve alunos até que gabaritaram, eu quero parabenizá-los por isso, tá? Fiquei bem feliz. Eu já tive acesso às notas de vocês. Então é isso, espero que vocês tenham conseguido resolver, todo mundo tenha conseguido fazer as questões, tá? Se alguém não conseguiu, por algum motivo excepcional, venha falar comigo, né? Me apresente a razão, a justificativa, eu posso estar analisando, né? Quem sabe, sei lá, se dependendo se você for uma razão realmente, assim, razoável para eu aplicar a questão em outro momento ou estender o prazo para essa pessoa. Mas tem que ser uma razão bem, né, gente? Senão vira bagunça. Mas então vamos começar, porque já tá 17 minutos atrasada do tempo que eu planejei. Tá? Podemos começar então, gente? Ótimo. Então vamos para a primeira questão, tá bom? A primeira questão dizia assim: imagine a seguinte situação hipotética. Você foi contratado para ser o contador responsável pela empresa PC Lento Ltda, a qual presta serviços de informática e congêneres. No dia 26 de fevereiro de 2021, a empresa foi autuada pelo fisco pela ausência de recolhimento do ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza. Ao analisar o auto de infração, você percebe que o referido imposto foi constituído no âmbito municipal através de uma lei complementar. Diante disso, assinale a alternativa correta. Aí nós temos lá: A. O auto de infração é inválido e a empresa não é obrigada a recolher o imposto, pois o ISS deve ser instituído através de decreto municipal. Eu esqueci de perguntar, qual que vocês marcaram nessa daqui?
Tá. Entendi. Ó, gente, vamos então dar sequência. Ó. B. O auto de infração é válido e a empresa é obrigada a recolher o imposto, pois os tributos devem ser pagos independentemente da natureza do ato normativo que os instituiu. C. O auto de infração é válido e a empresa é obrigada a recolher o imposto, pois a Constituição Federal determina que o ISS deve ser instituído através de lei complementar em atenção ao princípio da tipicidade. E D. O auto de infração é inválido e a empresa não é obrigada a recolher o imposto, pois o ISS é de competência estadual, por isso o município não pode cobrar. Vamos analisar. Primeira questão. É inválido. E a empresa não é obrigada a recolher, pois o ISS deve ser instituído através de decreto municipal. É falsa. Pois, como a gente aprendeu, gente, tributo, ele vai ser instituído mediante lei, seja ela complementar ou ordinária, mas vai ser por lei. Não vai ser por decreto como essa alternativa traz, tá? Segundo, o auto de infração é válido e a empresa é obrigada a recolher o imposto, pois os tributos devem ser pagos independentemente da natureza do ato normativo que os instituiu. Falsa também. Por quê? Porque não é independentemente da natureza do ato normativo que os instituiu. Isso aqui, gente, até tinha na questão do próprio conceito de tributo, que a gente vê que fala assim, ó, instituído em lei, o tributo só pode ser criado e extinto por lei, tá, gente? Então, beleza, não vai ser independentemente do ato normativo que instituiu. Não é assim, depende, o ato normativo é de extrema importância. O auto de infração é válido. Gente, se eu estiver falando muito alto, vocês podem falar, tá? Se eu estiver, tipo, gritando. Eu diminuo o meu tom de voz. Talvez eu esteja falando muito alto. Porque às vezes eu tenho a sensação que vocês não estão me ouvindo. Tá. Não está na ordem, Edilene? Será? Depois eu analiso isso. Provavelmente trocou, gente, no sistema. Gente, tem essa questão, tá bom? Porque para que vocês não colhem um dos outros. Eu acho que tem essa questão. O sistema deve fazer essa troca. Mas tudo bem, analisem pelo enunciado, tá? Vamos então para C. O auto de infração é válido e a empresa é obrigada a recolher o imposto, pois a Constituição determina que o ISS deve ser instituído através de lei complementar em atenção ao princípio da tipicidade. Gente, essa é a certa, tá bom? Como fala, deve ser instituída através de lei. Que lei é essa? Lei complementar, em atenção ao princípio da tipicidade, ou seja, para que o tributo seja cobrado, ele tem que ser típico, deve estar previsto em lei, tá? Não é qualquer tipo ato que vai fazer aquele tributo existir. É que tipo, o que faz esse tributo existir? Uma lei. Qual lei? Vai depender se vai ser lei complementar ou ordinária, isso daí vai vir determinado ali. Tá, gente? Só que não é qualquer ato normativo, como falou aqui. Então, essa daqui é a certa. O auto de infração é válido e a empresa é obrigada a recolher, pois a Constituição determina que deve ser instituído através de lei complementar em atenção ao princípio da tipicidade. E nós temos a D. O ato de infração é inválido e a empresa é obrigada a recolher, pois o ISS é um imposto de competência estadual, pois o município não pode cobrá-lo. Aí, isso daqui nós também tínhamos no slide, que eu também trouxe aqui uma tabelinha para vocês, ó. Lógico que vocês não vão decorar, né? Mas vocês poderiam consultar. E aqui fala que o ISS é de competência municipal. Nessa questão fala que o ISS é de competência estadual. Então, essa também não é a correta. Então, gente, essa questão aqui, imagine a seguinte situação, não tem como eu falar que é a 1, porque pelo que eu percebi, pelo que a colega Edilene falou aqui, pode ser que tenha trocado as questões aí para vocês, mas a resposta certa é: o auto de infração é válido e a empresa é obrigada a recolher, pois a Constituição determina que o ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, deve ser instituído através de lei complementar em atenção ao princípio da tipicidade. Tudo bem, gente? Podemos dar sequência? Vocês entenderam essa questão? Maravilha. Então tá, gente, vamos para a próxima. Não vou falar 2 porque, né? Analise as seguintes assertivas e assinale a alternativa correta. As contribuições de melhoria são utilizadas para a realização de obra pública. Vamos analisar então agora por questão, tá? Gente, vocês lembram o que era contribuição de melhoria? Contribuição de melhoria, tá? Olha só, eu até trouxe aqui para vocês, justamente para vocês relembrar aqui, ó. O que acontece na contribuição de melhoria? É decorrente de obra pública. Deixa eu pegar uma marca-texto aqui.
Ó, é decorrente de obra pública e não para a realização de obra pública. Ou seja, para que esse tipo de tributo seja cobrado, o que a gente precisa ter? A realização de uma obra pública e que dessa realização decorra o quê? Uma valorização imobiliária para as pessoas que residem próximo a essa obra pública. Então, aqui fala assim, ó. As contribuições de melhoria são utilizadas para a realização de obra pública. O que esse enunciado dá a entender? Que você primeiro paga e que depois a obra pública é realizada, não é? As contribuições de melhoria são utilizadas para e não são utilizadas para. São utilizadas em decorrência, ou seja, primeiro eu vou ter a realização da obra pública, dessa realização de obra pública tem que ter a valorização imobiliária do meu imóvel, e aí sim eu estarei ali obrigada a pagar esse tipo de tributo. Eu dei o exemplo para vocês, se aqui na frente da minha casa é um terreno baldio, constrói alguma coisa aqui na frente, e essa construção valorize o meu imóvel, não pode ser uma construção que não, construiu algo ali, mas não valorizou o meu imóvel, construiu sei lá, um cemitério ali, gente, entendeu? Vamos supor, não sei como seria, mas não sei se isso valorizaria o nosso imóvel, mas se não valoriza o imóvel, logo eu não vou pagar esse tipo de tributo, porque deve haver essa valorização, é uma junção de fatores, uma junção da construção de uma obra pública com a valorização imobiliária das pessoas que moram ali próximo a essa construção. Até falei para vocês, não tem que ser próximo, senão eu poderia pegar uma pessoa lá da China e falar, valorizou o teu imóvel. Então tem esses dois requisitos que vocês têm que observar. Então aqui fala, a contribuição de melhoria são utilizadas para a realização de obra pública, não é para, em decorrência. Então essa já é falsa, tá? Ó, a taxa tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia e ou a utilização efetiva ou potencial de serviço público específico e divisível prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. Aí nós temos aqui, eu vou bem naquela parte que eu trouxe para vocês até um desenho. Deixa eu ver se isso aqui, não esquerda da contribuição. Tá, ó da contribuição, só para vocês verem. Só para relembrar, né? A contribuição de melhoria cobrada pela União, pelos estados, federal ou municípios, ou seja, todos têm essa competência, no âmbito de suas respectivas atribuições, é instituída para fazer face ao custo de obras públicas, de que decorra a valorização imobiliária, tendo como limite, né, que isso aqui a gente entra na forma de pagamento, o limite individual, que é o acréscimo do valor que resultar para cada pessoa, que pode ir até o limite total, que é o valor da obra, tá, gente? Não vou falar muito porque a gente já explicou isso, só para vocês relembrarem. Aí tá, agora vamos na questão da taxa. Não sei se a taxa, acho que a taxa vinha antes, né, pessoal? Aqui no slide. Aqui, ó. O que nós temos? A taxa tem como fato gerador exercício regular do poder de polícia, tá? E utilização efetiva, que é aquela utilização que você realmente está utilizando para você ser obrigado a pagar, ou potencial. Eu dei o exemplo para vocês a questão ali da taxa de lixo. Independente se você não produza lixo para o Estado ter que recolher, você tem que pagar, entende? Então, ou seja, uma utilização potencial. Não precisa estar efetivamente utilizando, mas você vai ter que pagar por uma utilização que você talvez possa vir a fazer, então você tem que pagar por este motivo. De serviço público, vocês têm que prestar bem atenção no público, porque às vezes pode confundir, viu? Uma questão ali, serviço particular, serviço público específico e divisível, tem que ter esses dois requisitos, tá? Não é um ou o outro, é um e o outro. Específico e divisível, ou seja, eu sei o que eu estou utilizando e o Estado sabe quem está utilizando, entende? Eu vejo o Estado me vê. Por exemplo, eu dei exemplo para vocês que a taxa de iluminação pública não pode ser cobrada mediante taxa. Por quê? Porque a iluminação pública, qualquer pessoa que estiver ali na cidade, estiver visitando a cidade, pode estar utilizando. Como que vai haver um controle de quem está efetivamente usando aquele serviço? Não tem como. Até esse potencial, gente, que é uma utilização potencial, o Estado sei quem está utilizando. Em tese, eu sei quais são as casas que eu vou passar recolhendo aquele lixo. Por mais que a pessoa não esteja, às vezes, produzindo o lixo, mas eu sei quais casas eu estou passando para recolher esse lixo. Já na iluminação pública, eu não teria como fazer essa análise de quem pode estar utilizando, então não pode. Prestado ou posto à disposição. Caso aí por exemplo, bombeiro. Pode ser prestado efetivamente ou posto à disposição. Você tem ali sempre disponível quando você precisar. É um serviço posto à disposição. Então, essa tá tudo certo, beleza. Próxima. Tributo pode ser
conceituado como toda prestação pecuniária compulsória, paga. Aí a gente tem o conceito do tributo que está lá no início, gente. Vocês poderiam ir lá no conceito que, né, não teria erro. Ó, vocês podem acompanhar pelo conceito aqui. Ó, tributo, repara aqui. Pode ser conceituado como toda prestação pecuniária compulsória, paga em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituído em lei cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Então, o que a gente tem aqui? Quais são as certas? As certas vão ser a 2 e a 3. Porque nós temos que a única errada é essa, a contribuição de melhoria são utilizadas para a realização de obra pública, e não é para, é em decorrência da realização de obra pública. E ainda assim tem que ser uma obra pública que decorra uma valorização imobiliária, não pode ser qualquer obra pública, tá, pessoal? Tudo bem com essa questão? Nós podemos prosseguir? Então tá. Ótimo. Então vamos para a próxima, galera. Olha a próxima. De acordo com o Código Tributário Nacional, os empréstimos compulsórios são tributos que podem ser instituídos. Gente, essa daqui tava muito fácil. Muito, tipo assim, quem prestou atenção nos exercícios que eu passei não iria cair nessa pegadinha, tá? Olha só, vocês nem precisavam ler a questão inteira. Pela União e pelo Distrito Federal, errado. Por quê? Porque o empréstimo compulsório só pode ser instituído pela União. Só pela União. Então, pela União, pelo Distrito Federal, errado. Próximas. Vamos lá para outra que também está errada. Pelos estados e pela União, errado. Somente pelos estados, errado. Então, qual que a gente tem que resta aqui? Somente pela União nos seguintes casos excepcionais. Porque a gente viu que o empréstimo compulsório só vai ser instituído pela União e nos casos expressamente previstos. Você não pode fugir daqueles casos que estão ali. Quais são os casos que aqui fala? Ó, vamos acompanhar aqui no slide para vocês verem se tá dentro dos casos que eu trouxe para vocês. Aqui, ó. Tem bem aqui, ó, para vocês verem que tudo tá no slide. Aqui, quer ver? Empréstimos compulsórios. Olha só. Somente pela União, nos seguintes casos excepcionais. Guerra externa. Você pode olhar aqui. Guerra externa. Ou sua eminência, calamidade pública, também vai estar, quer ver? Eu trouxe até aqui separada depois para vocês, ó. Calamidade pública, que exige auxílio federal, é impossível de atender com recursos orçamentários disponíveis, conjuntura que exige absorção temporária de poder executivo. Aquisitivo. Aqui, você pode observar que na questão, às vezes, nem precisa trazer todos os casos. Mas se os casos que trouxer forem os casos corretos, logo, a alternativa estará correta. E essa alternativa aqui, era só vocês observarem esse início. Se falou pela União e pelo Distrito Federal, errado. Pela União e pelo Estado, errado. Se falou pelo Estado, errado. Pelo município, errado. Por quê? Porque só pode ser pela União. E tá bem aqui no início, ó. Eu trouxe pra vocês, ó. A União. Vocês podem observar que geralmente sempre traz assim no artigo a União, o Estado, o Distrito Federal e o município. E nesse caso aqui não está trazendo isso, está trazendo só a União. Logo, o empréstimo compulsório só pode ser instituído pela União e ainda mediante lei complementar. Não vai ser, por exemplo, lei ordinária, tá, gente? Lei complementar. Então, vocês entenderam essa questão? Se vocês erraram essa questão, vocês entenderam o porquê que vocês erraram? Tá tudo certo? Podemos prosseguir? Gente, tô falando muito alto, tô falando muito rápido, tá? Vocês podem falar aí se eu estiver falando rápido, alto, beleza? Precisem ficar acanhados não, por favor. A nossa colega Edilene participando, muito bacana a sua participação, não foi uma pergunta, né? Ótimo. Gente, é muito legal vocês participarem, tá? Vocês podem participar. Se vocês souberem alguma coisa, se vocês quiserem acrescentar na aula, podem acrescentar. Nós estamos aqui para fazer essa troca. Não é porque eu tô aqui enquanto professora que eu sei de tudo e que vocês que estão aqui como aluno não sabem de nada. Deve ter aluno aqui que sabe até mais que eu, se deixar, entende? Então, por favor, gente, eu tô aqui só para dar um direcionamento. Se vocês podem participar, fiquem à vontade, tá bom, gente? Vamos para a próxima questão, a número 4. Ó.
A contribuição de melhoria veio a ser instituída em nosso... Isso aqui é só para, né, para vocês saberem. Veio a ser instituída em nosso país com o advento da Constituição de 1934, mais exatamente no seu artigo 124, posteriormente com o surgimento do Código Tributário Nacional em 1966, tal gravame foi enunciado nos artigos 81 e 82, nos quais são feitas as menções ao limite global e individual de sua cobrança. Sobre o imposto, é correto afirmar. Então, aqui nós temos que o enunciado está querendo saber o conhecimento de vocês a respeito da contribuição de melhoria. Até entrou na questão aí do limite global e individual. Individual, o que sua casa valorizou? Global, qual foi o valor gasto com a realização daquela obra? Eu trouxe para vocês aqui também. Não lembro exatamente aonde está isso no slide. Tá mais para frente, né, pessoal? É muita coisa. Ó. Mas eu acredito que vocês se recordam disso, foi bem recente. Aqui. Limite individual. Valorização imobiliária de cada proprietário. Global. Gasto despendido com a obra, tá? Então, o que nós temos aqui? Vamos lá. Sua existência se justifica como freio ao enriquecimento involuntário de proprietários de imóveis adjacentes, ou seja, próximos às obras particulares que os valorizem, fazendo com que, em troca da valorização imobiliária, eles venham a pagar uma indenização ao Estado por saborear esse incremento. Ó, olha só, gente, aqui parecia que estava lindo, tá? Nossa, estava tudo maravilhoso, exceto por uma questão. O que fala aqui, gente? Adjacente a obras particulares. Ou seja, vem um proprietário particular, constrói uma farmácia que eu vou ter que pagar? Não, gente. Por quê? Porque é obra pública. Então, logo, essa questão aqui está errada. Aí nós temos a próxima. O tributo, contribuição de melhoria, exterioriza-se de maneira totalmente autônoma em relação aos demais gravames. Que aí, lembra que eu falei para vocês que inicialmente nós tínhamos aquela corrente tripartida, que tendia pela tripartição, aqui, ó. E a outra pentapartição. Então, inicialmente, né, o CTN entendia o quê? Que tributo era imposto, taxa, contribuição de melhoria, tá bom? Aí depois veio a outra corrente. Então, assim, acabou que fala assim que é de uma maneira autônoma dos demais. Mas, assim, eu não posso sair muito, porque senão, querendo ou não, a aula vai ficar muito longa. Mas, peraí, vamos voltar aqui. Ó, o tributo, contribuição de melhoria, exterioriza de maneira totalmente autônoma em relação aos demais gravames e tem como bússola para sua cobrança a proporção do benefício efetivamente experimentado pelo contribuinte decorrente da obra pública realizada pelo poder público. Gente, essa questão está perfeita, é a certa. O tributo, contribuição de melhoria, exterioriza-se de maneira totalmente autônoma em relação aos demais e tem como bússola para sua cobrança o quê? A proporção do benefício efetivamente experimentado pelo contribuinte. O que nós temos aqui? O limite individual, decorrente da obra pública realizada pelo poder público. Ó, próximo. O sujeito passível é o morador do imóvel que circunvizinha a obra pública geradora de sua valorização imobiliária. Aqui, gente, vocês observam que fala morador? Então, assim, a questão aqui é morador. E o sujeito passível é o proprietário, tá, gente? O fato gerador da contribuição de melhoria reside no valor da obra imobiliária, da obra pública. Não. Ele reside no incremento, no caso, na valorização imobiliária que você experimenta com aquela realização daquela obra pública. Tá, gente? Porque se for só no valor da obra pública, eu tenho uma obra pública que foi construída, mas que não valorizou o meu imóvel, e aí, poderia ser cobrado? Então, essa questão também está errada. Por quê? Porque é uma obra pública de que decorra a valorização imobiliária. Então, não. Para ensejar a cobrança do referido tributo, deve ser estabelecida uma relação indireta entre a obra pública construída, a valorização imobiliária dela decorrente. Não é uma relação indireta, totalmente direta, porque é justamente isso que vai determinar a cobrança desse tipo de tributo. Então, a resposta certa dessa questão aqui vai ser essa daqui. O tributo, contribuição de melhoria, exterioriza-se de maneira totalmente autônoma em relação aos demais gravames e tem como bússola para sua cobrança a proporção do benefício efetivamente experimentado pelo contribuinte. Aqui vocês veem assim, gente, tem como bússola para sua cobrança. O que leva você a ter que pagar a contribuição de melhoria? É o
o benefício experimentado em decorrência daquela realização daquela obra pública. A questão do limite individual e global é como que vai ser efetivada essa cobrança. Mas o que faz você precisar pagar esse tipo de tributo é a valorização imobiliária experimentada pela realização dessa obra pública. Então, assim, quando fala e tem por bússola para sua cobrança, vocês não confundam a questão aí do limite individual e global. Ah, mas professor, aqui não falou nada do limite global, porque falou só do individual. A proporção do benefício efetivamente experimentado decorrente da obra pública. Só que o limite individual é o que leva você a pagar, a precisar pagar, né, essa obra pública. Por quê? Porque o limite individual reside na valorização imobiliária do teu imóvel. É isso que leva você a pagar. O limite global é até onde pode ir para efetivar essa cobrança, tá? Mas o que faz você precisar pagar é essa questão do limite individual, ou seja, o que eu experimentei com a realização daquela obra pública. Qual foi o benefício que eu tive após a realização dessa obra pública? O meu imóvel valia tanto e passou a valer tanto. Tá, pessoal? Vocês entenderam essa parte ou ficou confusa? Então, a certa vai ser essa daqui. Porque realmente tem como bússola para sua cobrança a proporção do benefício efetivamente experimentado. Então, é isso. Então, aqui só não falou nada do limite global por essa questão. Porque o que vai determinar a cobrança desse tributo é justamente o benefício que você experimentou. Se você não teve benefício nenhum, vamos supor, a obra pública custou 100 mil. Vamos colocar que custou 500 mil, mas você não teve benefício nenhum. Ou seja, a obra pública gastou muito para a construção dela, mas eu não tive benefício nenhum, eu não sou obrigada a pagar. Mas, vamos supor que a obra pública custou aí 10 mil, mas eu experimentei um benefício após a construção dessa obra pública. Então, logo, eu posso ser obrigada a pagar esse tipo de tributo. Por quê? Porque foi construída uma obra pública e, em decorrência dessa construção, o meu imóvel valorizou. Tá, gente? Então, a bússola para cobrança vai ser justamente isso, o benefício efetivamente experimentado pelo contribuinte. Podemos passar para a próxima? Vocês têm dúvidas sobre isso? Ficou confuso? Alguma coisa? Vocês entenderam por que as outras não estão certas? Sim, então vamos passar para a próxima, tá? Imagine que o governador encaminhou à Assembleia Legislativa um projeto de lei para a instituição de uma taxa a ser cobrada de usuários de serviços públicos pela obtenção de certidões, cuja receita será destinada à cobertura dos custos de emissão, prevendo a cobrança a partir da data da publicação da lei. Presta atenção. No que concerne à constitucionalidade do projeto de lei, à luz das disposições constitucionais relativas ao sistema tributário nacional, constata-se que o mesmo é inconstitucional, pois somente se admite a instituição de taxas pelo exercício do poder de polícia, devendo os serviços públicos colocados à disposição da população, mesmo que específicos e indivisíveis, ser custeados por impostos. Falso, porque nós sabemos que taxa, aqui está até aberto aqui no slide, não é só mediante o exercício do poder de polícia. Nós também temos a taxa de serviço, que é justamente o que ele colocou aqui, que é serviço posto, prestado ou posto à disposição. Então, essa daqui está errada. Pela segunda parte aqui, devendo os serviços públicos colocados à disposição, mesmo que específicos, ser custeados por imposto? Claro que não. Nós vamos para a próxima. Inconstitucional, eis que é vedada a cobrança de tributos, inclusive taxas, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu e também antes de decorrido 90 dias da data de publicação da mesma lei. Gente, a certa é essa. Mas eu vou falar porque as outras estão erradas e a gente volta nessa certa. Constitucional não se aplicando às taxas, os princípios da anualidade noventena aplicáveis aos impostos, mas apenas o princípio da anterioridade que veda a incidência de quaisquer tributos sobre fatos geradores. Errado. Tá? Até porque, gente, os tributos que não precisam obedecer a algum dos princípios que eu passei para vocês, eu trouxe aqui, ó. Quer ver? Eu trouxe numa tabelinha, não sei se é assim que posso falar, para que vocês soubessem quais são os únicos que não precisam obedecer. Por exemplo, a anterioridade, a noventena. Quer ver? Deixa eu abrir aqui. Aqui, ó, são esses daqui, tá?
E taxas não é um deles. Ó, daqui até aqui, nós temos as exceções à anterioridade. Daqui até aqui, nós temos as exceções à noventena. E esse do meio aqui, tá? É a exceção dos dois. Tanto que não precisa respeitar o princípio da anterioridade nem da noventena, tá bom? Taxa não está aqui, tá? Então essa daqui também tá errada. Constitucional. Desde que o decreto regulamentar determine a cobrança de taxa após 90 dias da publicação da lei. Eis que as taxas, embora não sujeitas ao princípio da anualidade, devem observar a noventena constitucionalmente exigida para sua cobrança. Também está errado, meio que parecido com a anterior. Inconstitucional, pois apenas a União pode instituir taxas e contribuições sociais, devendo os demais entes federativos custear seus serviços públicos integralmente com a receita dos impostos de sua competência tributária. Também está errado, gente, porque a gente sabe que taxa, olha só, pode ser pela União, pelo Estado, pelo Distrito Federal e pelo município, olha só. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Aqui, ó. É aqui mesmo. Ó. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir taxa. Então, essa também está errada. Então, vamos para a certa. B. Por que está certa? Aqui fala, no enunciado, prestem bem atenção, que o governador encaminhou à Assembleia um projeto de lei para a instituição de uma taxa a ser cobrada pelos seus usuários de serviços públicos pela obtenção de certidões, cuja receita será destinada à cobertura de custos, prevendo a cobrança a partir da data da publicação. O que diz aqui? Inconstitucional, eis que é vedada a cobrança de tributos, inclusive taxas, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu, e também antes de decorrer 90 dias da data da publicação da mesma. O que a gente estudou? Que um tributo, para que ele seja cobrado, ele tem que respeitar alguns princípios. Princípio da legalidade, princípio da anterioridade, princípio da noventena. O da noventena, ele passou a ser exigido após 2013. E eu trouxe até para vocês isso daqui, ó, no slide, para que vocês entendam bem essa parte, para que não fique dúvidas. Que aqui vocês vão entender melhor. Ó, o que a gente tem? Vamos supor que o tributo foi... Cadê? Ai, meu Deus. É muita coisa, hein? Vocês acham que eu vou ter que falar sem mostrar? Aqui. Ó, aqui no enunciado, o que fala? Que ele queria que a cobrança fosse exigida no mesmo... Fala assim, ó, a partir da data da publicação da lei. Então, é inconstitucional. Por quê? Porque a lei, se ela é publicada aqui, a gente tem que... Ela só vai ter vigência, primeiro, após 45 dias, que ela vai existir. Só que, embora ela já exista, ela só vai poder ser cobrada em respeito ao princípio da anterioridade no próximo exercício financeiro. Se for em 2014, igual aqui, se for em 2013, apenas em 2014, né? Mas vamos supor também que aí a gente tem o princípio da anterioridade, que tem que ser no próximo exercício financeiro. Só que, após 2013, além disso, nós também temos que observar o quê? O princípio da noventena. Ou seja, vamos supor que foi em dezembro, no último dia de dezembro de 2013, né? A lei foi publicada, passou a viger, passou a viger, né? Acho que essa é a palavra. E nós temos o quê? Que no próximo ano ela já poderia em tese ser exigida, né? Em 2014, aqui no início, já poderia ser exigida. Isso antes de 2013. Por quê? Porque agora nós também temos que observar o princípio da noventena, ou seja, no próximo exercício financeiro e desde que transcorridos os 90 dias após a publicação. Espera aí que a minha imagem sumiu, gente. Não sei por quê. Então, gente, eu trouxe isso aqui para vocês, justamente para vocês lembrarem dessa parte. Que se a lei foi publicada aqui, após 45 dias, ela vai ter já vigência, ou seja, ela já vai existir. Só que ainda assim, ela ainda não pode ser cobrada. Por quê? Porque ela tem que respeitar o princípio da anterioridade, ela só vai poder ser cobrada no próximo exercício financeiro. E ainda, desde que transcorridos 90 dias, em respeito ao princípio da noventena. Então, nós temos que respeitar esses dois princípios. Aqui. Esse exemplo demonstra bem essa parte. Se a publicação for anterior à emenda, que é essa emenda de 2013, tá? Essa emenda aqui, ó, emenda constitucional número 42,
Se for anterior, aí eu só vou ter que respeitar a questão do princípio da anterioridade, ou seja, se foi criada em 2012, no próximo exercício 2002, né? No próximo exercício financeiro ela já pode ser cobrada, né? Se foi anterior a essa emenda. Só que, se foi posterior a essa emenda, se ela foi publicada aqui em 2013, ela vai ter vigência, vai existir após 45 dias, mas ela só vai poder ser cobrada no próximo exercício financeiro, que é em 2014, e desde que transcorrido o prazo de 90 dias. Por quê? Porque agora, após a emenda de 2013, essa emenda aqui de 2003, eu não vou respeitar apenas o princípio da anterioridade, mas também o princípio da noventena. Porque o que estava acontecendo era essa questão de publicarem a lei no final de um ano, no último dia do ano, lá bem em cima, a lei já ser publicada, né? Passar a existir, mas ela já ser cobrada logo em seguida, por quê? Porque ele só observava assim, tem que ser no próximo exercício financeiro. Eu estou em 2013, 2014 é o próximo exercício financeiro. Então, para evitar esse tipo de situação, veio essa emenda aí, que agora eles não conseguem mais agir dessa forma, porque tem que respeitar também o princípio da noventena. Gente, eu não sei o que está acontecendo na minha imagem. Oh, meu Deus, peraí. Pera aí, pessoal, que eu tô tentando fazer a minha imagem voltar aqui, tá? Pra vocês conseguirem me ver. Porque o negócio hoje tá tenso, Senhor da Glória. Mas é isso, pessoal. Então, vocês têm que observar, deixa eu apagar aqui. Vocês têm que observar no enunciado de vocês. Se o enunciado não trouxer nada, igual nesse caso aqui, né? Não trouxe nada, tipo, sobre ano, né? Se o enunciado não trouxer nada, o que nós temos? Nós temos que todos os tributos eles vão observar para que eles possam ser cobrados os princípios da anterioridade e da noventena. Se o enunciado não trouxer nada, porque agora a gente já está em 2021, né, e a emenda foi em 2003, ou seja, a partir dessa emenda, todo tributo criado posterior a essa emenda tem que observar também o princípio da noventena. Mas vamos supor que no enunciado traga, foi criado em 2002, para ver se vocês se atentam a essa questão da emenda. Se trouxer algo referente que fale antes da criação dessa emenda, aí pode ser, né, dependendo do enunciado, dependendo da questão, que não precise respeitar o princípio da noventena, justamente porque o princípio da noventena veio antes de 2003. Peraí, veio após 2003. Gente, desculpa que eu tô aqui tentando arrumar minha imagem e tô falando com vocês ao mesmo tempo. Meu Deus. Será que vai dar, amor? Gente, eu nem sei se vocês ouviram a última parte que eu falei pra vocês sobre vocês se atentarem em relação ao enunciado, se vai trazer alguma coisa sobre ano, porque tá horrível o meu negócio. Eu não sei o que tá acontecendo hoje, gente, sinceramente. Ouviram? Vocês não estão me vendo, né? Pera aí, gente. Vai dar certo. Tomara que dê. Ai, meu pai amado. Mas é isso, gente. Como essa questão não trouxe nada em referente ao ano, então a gente tem que observar esses dois princípios, o da anterioridade e o da noventena. Ai, muito obrigada, amor. Gente, agora vocês estão me vendo, né? Tá. Oh, meu Deus. Você viu? É um teste realmente pra... Tá, só pra enfatizar bem essa parte, porque eu nem sei o que eu falei pra vocês. Eu tava aqui tentando arrumar esse negócio, e aí eu não fazer duas coisas ao mesmo tempo é tenso. Mas o que acontece? A gente tem que, antes dessa emenda, tá? Essa emenda número 42 aqui, criada em 2003, nós tínhamos que observar apenas o princípio da anterioridade, ou seja, para o tributo ser cobrado, ele tinha que respeitar apenas, ele tinha que observar apenas a questão de ter que observar se vai ser no próximo exercício financeiro, ou seja, foi publicado em 2012, então apenas poderia ser cobrado em 2002, apenas poderia ser cobrado em 2003.
Se for, mas após essa emenda, o que nós temos? Que ele não apenas vai ter que observar o próximo exercício financeiro, mas também o prazo de 90 dias. Tá, gente? Não sei se eu ajudei ou se eu, ou se eu compliquei, porque isso da imagem ter sumido aqui na aula me confundiu tudo. Mas então tá, então a resposta é essa daqui. Inconstitucional, eis que é vedada a cobrança de tributos, inclusive taxas, no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que os instituiu e também antes de decorrer 90 dias da data da publicação da mesma lei, ou seja, princípio da anterioridade e noventena. Tem que observar os dois. Tudo bem, pessoal? Podemos prosseguir? Ótimo. Vocês estão assim, pelo amor de Deus, você já falou a mesma coisa milhões de vezes, mas é por conta desses problemas técnicos que eu estou tendo aqui, não sei porquê. Tá, analise as seguintes assertivas e assinale a alternativa correta. As taxas remuneram serviços públicos, ao passo que as contribuições de melhoria têm como contrapartida a valorização imobiliária decorrente da realização de obras públicas. Correto. 2. As entidades sindicais dos trabalhadores e empregadores gozam de imunidade tributária relativa ao patrimônio, renda e serviço? Errada! Porque eu não sei se vocês se recordam, quando a gente estudou sobre a imunidade das entidades sindicais, o que a gente aprendeu? Que elas se estendem apenas aos trabalhadores, entidades sindicais dos trabalhadores. E aqui no enunciado está trazendo assim, ó, dos trabalhadores e empregadores. Logo, essa daqui está errada, tá? Imposto é o tributo cujo fato gerador independe de qualquer atividade estatal específica relativa ao contribuinte, destinando-se a cobrir necessidades gerais do ente público. Totalmente correta. Quando fala assim, vocês lembram que a gente falou que existe tributo vinculado e não vinculado? O imposto é um tipo de tributo não vinculado. O que significa dizer que independe de qualquer atividade específica, qualquer atividade estatal específica, ou seja, eu, Estado, não preciso realizar nada em troca do pagamento deste tributo. Nada em troca assim, né, gente? Diretamente, igual no caso da taxa. Lógico que indiretamente você estará sendo beneficiado com esse tributo, porque ele volta para a população, né? Mas diretamente não. Tudo bem? E eu até falei para vocês que ele é considerado um tributo duplamente vinculado, porque não é vinculado a nenhuma atividade estatal e não é vinculado a nenhum fundo específico. O Estado decide onde ele vai aplicar aquele tipo de tributo, o valor destinado a esse tributo. Então, nós temos aqui que apenas a 1 e a 3 estão corretas. Porque essa 2 aqui está errada, justamente a parte que fala trabalhadores. Se fossem entidades sindicais dos quer dizer, empregadores, tá? Porque só goza de imunidade as entidades sindicais dos trabalhadores, empregadores não. Tudo bem, pessoal? Essa daqui tá até simples. Então tá, vamos para a próxima. Considerando as normas e os princípios do direito tributário estabelecidos na Constituição Federal de 1988, no Código Tributário Nacional, julgue o item a seguir. Embora seja vedada a instituição de imposto sobre livros e jornais, é permitida a cobrança de contribuição social sobre o faturamento decorrente da venda desses bens. Totalmente correta, gente, essa daqui. Por quê? Lembra que quando a gente estudou sobre imunidades, a gente estudou que existe imunidade subjetiva, objetiva e imunidade mista. Subjetiva se estende apenas à pessoa, aonde eu pessoa que gosto desse tipo de imunidade. Se eu estou, por exemplo, naquele imóvel, aquele imóvel vai ser imune do IPTU, mas se eu saio daquele imóvel, logo ele vai, a pessoa que vier morar ali, se ela não gozar da imunidade também, ela tem que pagar esse tipo de tributo. Então, a imunidade subjetiva é direcionada à pessoa, tá? Que a gente falou da imunidade recíproca, dos entes aí políticos, é uma imunidade subjetiva. A imunidade objetiva, por sua vez, é destinada ao objeto, que no caso aqui, por exemplo, desse enunciado, nós temos uma imunidade objetiva, que é destinada aos livros e jornais. E essa imunidade objetiva, ela só alcança esse objeto, ou seja, a pessoa que está em posse desse objeto, ela não é imune. Ela não vai, tipo assim, porque eu tenho aqui a minha propriedade que vende esse objeto imune. A minha propriedade vai ser imune, por exemplo, ao IPTU?
Claro que não, né, pessoal? Então, quando aqui fala assim, que é permitida a cobrança de contribuição sobre o faturamento decorrente da venda desses bens, sim, é permitido. O que nós não vamos ter? Por exemplo, a incidência do ICMS, que é o imposto de circulação de mercadoria e serviço. Por quê? Porque é um imposto diretamente ligado, um tributo diretamente ligado aí ao objeto. E esse objeto é um objeto imune, por isso que não incide. Mas, no caso aí da pessoa que está em posse, por exemplo, o faturamento que ela adquire por meio dessa venda, gente, ela vai ter que pagar. Por exemplo, a renda dela, ela vai ter que pagar. O lugar que ela está alugando para ter esse objeto que está sendo aí vendido, ela vai ter que pagar, por exemplo, IPTU. Tá? A renda dela vai ter que pagar o imposto de renda e assim sucessivamente. Então, essa daqui é correta, tá? É certo, no caso. Tudo bem? Então, é correto afirmar que, embora seja vedada a instituição do imposto sobre livros e jornais, é permitida a cobrança de contribuição sobre o faturamento decorrente da venda desses bens. Tudo bem, pessoal? Ficaram com dúvida? Se vocês tiverem com dúvida sobre alguma coisa, pode perguntar, tá, gente? Mas é isso. E aí, nós também falamos que também tem até a imunidade mista, né? Que aí vai ter que atender tanto o subjetivo quanto o objetivo, as duas coisas, para que a pessoa tenha imunidade. Eu até trouxe aqui para vocês no slide, ó. Bem lá pra frente. Nossa, tá lá? Aqui, ó. Imunidades. Aqui, ó. Por mista, a gente trouxe aqui, ó, gente, ó, sobre a propriedade territorial rural. Que aí tem que ter dois aspectos. O proprietário possui apenas um imóvel e a área de pequena gleba estar dentro dos limites da lei, para que se faça jus a esse tipo de imunidade. Podemos continuar, gente? Vamos para o próximo, então. Quanto às imunidades, é correto afirmar que são sempre referidas no texto constitucional pela expressão imunidades? Não. São sempre referidas no texto constitucional pela expressão isenção? Não. São referidas no texto constitucional mediante várias expressões, ora como isenção, ora como não incidência, ora como gratuidade, dentre outras. Correto essa daqui. Depois, eu vou falar primeiro as outras, vamos falar assim. Primeiro eu falei para vocês que imunidade, o que acontece? Para ser considerada imunidade, tem que estar na Constituição. Não importa o que a Constituição traga para aquilo ali, se está na Constituição, é imunidade. Eu dei um exemplo para vocês até aqui, ó, que eu falei para vocês que é um caso inusitado, eu trouxe aqui no slide, que era uma situação que vinha na Constituição como isenção. Mas mesmo que viesse na Constituição com nome isenção, estava previsto na Constituição. Logo, se trata de uma imunidade. Então, se está na Constituição, gente, é imunidade. Não importa qual o nome que a Constituição está utilizando. Até porque a gente tem que lembrar que quem escreve ali a lei, nem sempre é uma pessoa, por exemplo, formada em direito. Então, ela pode usar uma expressão ali que não é a expressão certa. Mas isso não retira o fato de que se trata de uma imunidade. Por quê? Porque está na Constituição. Tudo bem, gente? Então, quando fala aqui, são sempre referidas na Constituição pela expressão imunidade? Não. Pela expressão isenção? Não. Agora, quando fala que são referidas mediante várias expressões, essa daqui é a certa. São normas que podem ser afastadas pelo legislador ordinário? Não, gente, não pode ser afastada pelo legislador ordinário. Desde que, de modo expresso e inequívoco, pois os entes políticos não são obrigados a exercer seu direito de não tributar. Totalmente errado isso daqui. Eu até trouxe para vocês que a imunidade ela atua diretamente no âmbito da competência, ou seja, ela amputa aquela competência daquele ente. Aquele ente não tem competência para aquilo ali. Um exemplo, quando a gente fala do IPVA, o IPVA pode ser cobrado pela aquisição de um veículo automotor. Ou seja, eu posso cobrar pela aquisição de moto, de carro, veículo automotor. Mas se for um veículo, se for, por exemplo, a bicicleta, não é um veículo automotor. Eu, ente político, não tenho essa liberdade para dizer, não, eu vou estender isso à bicicleta também. Não tenho. Porque os casos que eu tenho liberdade para tributar, eles estão previstos na Constituição. A Constituição, ela não cria, mas ela fala quem que pode criar, né? E fala em quais casos os tributos podem ser criados. Então, eu, ente político, tenho liberdade dentro daquilo que me foi atribuído, né, pela Constituição. Se eu tenho liberdade aí... Peraí, gente, que vai passar um caminhão aqui. Se eu tenho liberdade, por exemplo, para criar tributo aí... vamos colocar aqui TCMD, né? Imposto de transmissão, causa mortes e doação, né?
doação de bens móveis e imóveis. Eu posso escolher se eu quero, por exemplo, estender isso a bens só móveis. Mas por quê? Porque quem pode mais, pode menos. A minha competência é para esses dois. Mas se a minha competência fosse apenas para bem móvel, eu não poderia estender isso para bem imóvel. Então, voltando aqui no caso do IPVA, é a mesma coisa. Eu posso cobrar apenas pela aquisição de veículo automotor. Então, uma bicicleta, por exemplo, nem se eu quisesse, eu não posso cobrar um tributo pela aquisição de uma bicicleta. Por quê? Porque está fora. Eu não tenho competência, eu como ente político não tenho competência para isso. Entendeu? Então, gente, quando a gente vê um caso de imunidade, o ente político não tem liberdade. Ele vai ter que simplesmente aceitar que dói menos, porque ele não tem liberdade. Ele não pode falar nada sobre aquela questão ali. Ele não pode mudar o que está previsto ali. É imune, pronto e acabou. Tudo bem, pessoal? Então, tem que lembrar, quando fala aqui, pois os entes políticos não são obrigados a exercer seu direito de não tributar, claro que não. Nesses casos de imunidades, eles vão exercer, sim, a questão de não tributar. Eles não podem tributar no caso das imunidades, por exemplo. Tá, gente? Aí fala assim, são todas autoaplicáveis? Não, porque autoaplicável é algo que, por exemplo, eu não preciso aí atender nenhum requisito. É uma coisa assim no automático. E, na verdade, as imunidades, nem todas elas são, igual fala que são todas autoaplicáveis. Existem algumas que, para que elas sejam qual é a palavra que eu posso utilizar? Para que elas sejam, para que a pessoa que vai ser a beneficiada por essa imunidade faça jus a essa imunidade, ela precisa atender a alguns requisitos. Por exemplo, quando a gente fala aí da imunidade dos sindicatos, o que a gente tem, né? Que precisa aí, ou, por exemplo, a imunidade religiosa. A gente tem que, as receitas dela, a receita dela tem que atender a finalidade essencial, é um requisito. Então, se a receita, se o dinheiro que recebe não for para a finalidade essencial, logo, essa imunidade ela pode ser até suspensa, tá, gente? Eu trouxe para vocês, ó, que até do Sindicato dos Trabalhadores. Tem vários exemplos. Vamos pegar um exemplo aqui que eu trouxe para vocês. Vamos ver aqui. Qual que é mais? Mas é bem que eu acho que vocês conseguiram entender pelo que eu falei aqui. Tem uma aqui. Peraí. No slide. Só para vocês verem que vocês poderiam encontrar tudo no slide, tá, gente? Eu não sei se eu vou achar. Aqui, ó. Autarquia e fundação instituídas e mantidas pelo poder público. Eles consideram, aqui, ó, a extensão da imunidade tributária recíproca às autarquias e fundações não lhes confere a garantia de igual amplitude àquela conferida aos entes políticos. Por quê? Porque no caso da autarquia e fundação, ela tem que atender alguns requisitos para que ela possa fazer jus a essa imunidade. Então, logo, não vai ser auto-aplicável. Por isso que essa questão E também está errada. Tá, gente? Vocês entenderam essa parte? Ficou claro para vocês? Até coloquei, ó, para gozar da imunidade, as autarquias precisam manter seu patrimônio, renda e serviços vinculados às suas finalidades essenciais ou delas decorrentes. Restrição essa não aplicada aos entes políticos. Nesse caso aqui, se a renda, o patrimônio, o serviço não for voltado para a finalidade essencial, logo, ela não vai fazer jus a essa imunidade, porque é um requisito para que ela faça jus a essa imunidade. Se vocês compreenderam, gente, vamos para a próxima. Deixa eu até abrir aqui numa parte aqui, que vai ser que a gente vai utilizar para a próxima. Então, gente, a certa vai ser essa daqui, tá? Que fala que são referidas no texto constitucional mediante várias expressões. Estando no texto constitucional é o que importa, não importa a expressão que está sendo utilizada. O que a gente tem que se atentar? Está na Constituição? É imunidade. Como assim tem que ser voltado? Não, acho que eu não sei se eu falei de uma forma confusa. Gente, eu dei um exemplo, tá? A questão, na verdade, eu saí um pouco para dar exemplo. A questão fala o quê? Quantas imunidades? O que é correto afirmar? Aí fala, são sempre referidas como expressão imunidade? Não. Isenção? Não, porque estando no texto constitucional, não importa qual expressão esteja sendo utilizada, o que importa é a imunidade sempre vai estar prevista na Constituição. Se está na Constituição, é imunidade.
Tudo bem? Então é isso que vocês têm que se atentar. Aí, fala aqui, são normas que podem ser afastadas? Não, gente, por quê? Porque a imunidade, ela não pode ser afastada. Fala assim, os entes políticos não são obrigados a exercer o seu direito de não tributar? Não, por quê? Porque nesse caso eles não podem, eles não têm essa discricionariedade. Igual no caso da isenção, que ele opta. No caso da isenção, ele faz essa escolha. Olha, eu posso cobrar, por exemplo, igual eu falei para vocês, ITCMD, eu posso cobrar um imposto, tributo sobre transmissão aí de bens móveis e imóveis, mas eu vou escolher cobrar de bens móveis, mas se for um deficiente, por exemplo, vamos dar um exemplo, um deficiente eu não vou cobrar essa doação. A gente está diante de uma isenção. Ele pode escolher. Por quê? Porque ele tem essa competência constitucionalmente atribuída a ele. Então, diante dessa competência que ele tem, ele pode escolher se ele vai ou não cobrar. Se ele vai ou não exercer esse direito dele aí de tributar. Mas, quando a Constituição expressamente veda essa competência, então ele não tem escolha, ele não pode cobrar algo que ele não tem competência para isso. Por exemplo, que eu falei para vocês, o IPVA só pode ser cobrado pela aquisição de veículo automotor. Então, bicicleta, não posso cobrar IPVA pela aquisição de uma bicicleta, porque não é um veículo automotor. Entenderam? Agora, quando fala que são todas autoaplicáveis, não são. Aí eu dei o exemplo, por exemplo, aqui do sindicato, né, desse caso aqui para vocês. Por quê? Porque precisa atender alguns requisitos para que seja aplicável. Não é autoaplicável, não é automático. Sou sindicato, faço jus. Não. Beleza, eu sou sindicato, mas eu estou atendendo os requisitos previstos em lei para que eu faça jus a essa imunidade? Estou. Se estou, beleza, vai ser aplicada. Mas tem que atender aos requisitos, não é assim automático, eu preciso atender aqueles requisitos para que eu faça jus. Tanto que se eu não atender aos requisitos, eu posso ter aí essa imunidade suspensa, eu posso ter que ser obrigada a voltar a pagar. Tende a ter que pagar, vai ser suspensa, por quê? Porque eu não estou atendendo os requisitos necessários para que eu faça jus a esse benefício. Entenderam, pessoal? Agora ficou esclarecido? Eu só estava explicando porque essa questão E também estava errada. Eu estava trazendo para vocês porque as outras estavam erradas, porque só a C estava correta. Tá, gente, se vocês não estiverem entendendo, podem perguntar, tá bom? Se tiver meio confuso ou algo do tipo, vocês podem perguntar. Vamos para a próxima. A isenção tributária equivale a... Tá, agora aqui, essa questão aqui é a questão que eu falei, eu não falei para vocês, mas que talvez eu anule, tá? Por quê? Eu trouxe esse conteúdo para vocês, mas eu acredito que essa daqui talvez possa ter gerado alguma confusão. Vou trazer, ó. A isenção tributária equivale a delegação da competência tributária. Aqui está falando da isenção. A isenção não se trata de uma delegação. Quando eu, ente político, decido não cobrar aquele tributo, eu não estou delegando para outro. Por exemplo, eu, Estado, decidi não cobrar. Eu não estou delegando. Vamos trazer aqui os tributos de competência de cada um. Eu tenho aqui no slide um exemplo aqui para vocês entenderem. Naquela tabelinha. Só não lembro a página, né? Para ir direto na página, que ficaria bem mais rápido. Tá perto. Aqui, ó. Vamos supor... Eu, Estado, decido não cobrar, sei lá, o ITCMD aí, doação de bens móveis. Decido não cobrar. Quando eu decido não cobrar pela doação de bem móvel, só vou cobrar pela doação de bem imóvel, eu não estou delegando essa competência. A competência continua sendo minha. Eu estou abrindo mão desse meu direito de tributar. Eu estou abrindo mão. Por quê? Porque eu tenho essa opção. Tanto que, por exemplo, esse imposto aqui sobre grandes fortunas não existe até hoje. Ele existe, né? A União pode instituir, mas como ela não fez, então ainda não existe. Ainda não é cobrado esse tipo de tributo. Então, o que acontece, gente? Imposto sobre grandes fortunas. Então, o que acontece? Quando eu decido não cobrar, eu não estou delegando essa competência. Logo, essa daqui está incorreta. Eu não estou delegando, eu estou abrindo mão. São situações diferentes. Fala aqui, a isenção tributária equivale a ausência de definição do fato gerador. Também não. Gente, fato gerador vai ser no caso da imunidade. Por quê? Porque no caso da imunidade a gente tem que não existe. Por exemplo, IPVA para aquisição de bicicleta. Não existe fato gerador para aquisição de bicicleta porque o fato gerador
é a aquisição de veículo automotor. Então, para que eu realize esse fato gerador, o que eu preciso fazer? Adquirir um veículo automotor. Se eu não adquiro um veículo automotor, logo eu não estou realizando o fato gerador deste tributo para que eu seja obrigada a pagar este tributo. Então, qual que é o fato gerador do IPVA? Aquisição de veículo automotor. Se eu adquirir uma bicicleta, eu não estou realizando o fato gerador. Aqui fala assim, ausência de definição de fato gerador. Não é. Porque quando a gente fala da isenção, a gente tem a existência do fato gerador. Por exemplo, se o Estado, eu tenho aqui que eu posso criar, né? Eu posso instituir aí o ITCMD. Vamos usar esse aqui que eu acho mais simples. Se eu decido que não vou cobrar pela doação de bem imóvel, decido que não vou cobrar, quando a pessoa faz essa doação, ela realiza esse fato gerador. Por quê? Porque existe esse tributo, eu tenho competência para instituir esse tributo e ele existe. Mas o que vai acontecer aqui é a pessoa não ser obrigada a pagar, é diferente. O fato gerador é realizado, mas a pessoa não é obrigada a pagar. O que acontece aqui é uma não incidência, né? Logo, a pessoa não precisa efetuar o pagamento. São situações diferentes. Então, quando fala assim, ausência de definição de fato gerador, tá errado. Suspensão da eficácia da norma de incidência, que é o que eu falei para vocês. Há uma suspensão da incidência. Embora eu realize o fato gerador, eu não preciso pagar aquele tributo. Por quê? Porque o ente o político, o Estado, decidiu assim, por uma escolha dele. Ele decidiu que não vai cobrar esse tipo de tributo em determinadas situações. Eu dei o exemplo para vocês, aqui em Rondônia, que o ITCMD, né, doação de imóvel rural até 60 hectares, você é dispensado do pagamento, entende? Desse tipo de tributo. Então, eu dei esse exemplo para vocês. Apesar de existir aí o fato gerador, não vai existir o quê? A incidência. Eu sou dispensada desse pagamento. Tanto que eu vou preencher tudo certinho no site lá que é destinado para isso. Eu nem vou entrar nessa área que é uma área mais jurídica. Mas o que vai acontecer? Quando eu for levar lá para eles analisarem, eles vão falar assim, você não precisa pagar porque o teu imóvel é até 60 hectares. Até 60 hectares aqui, em Ouro Preto, né, é dispensado do pagamento. Então, gente, quando fala suspensão da eficácia de normas de incidência, é isso mesmo, isenção é justamente isso. Fala assim depois, suspensão de um dos elementos quantitativos da norma de incidência. Aqui a gente está em outra situação, a gente não está na não incidência, a gente está na imunidade, isenção e qual é o outro? Peraí, gente, desculpa que agora me fugiu a memória, o nome do outro. Me fugiu mesmo, peraí. Não, esse da alíquota, esse aqui, que é outra questão. É esse daqui, gente, peraí. Ai, meu Deus, como que o negócio foge assim da minha... Fugiu. Peraí que eu vou lembrar. Peraí, gente, vou ter que olhar aqui. Não, fugiu totalmente a minha memória. Aqui, ó. Esse aqui, gente. Alíquota zero. Tá? Essa questão aqui, quando fala assim, suspensão de um dos elementos quantitativos, a gente está diante da alíquota zero e não da isenção. E por último, inexistência de norma geral promulgada pela União Federal em matéria tributária. Também não, tá, gente? Também não se trata disso, a isenção. A isenção, o que a gente tem, que eu trouxe para vocês no slide? Consiste na dispensa legal do pagamento do tributo. O ente político tem competência para instituir o tributo e, ao fazê-lo, opta por dispensar o pagamento em determinadas situações. Entende? Ele tem competência, ele faz, mas ele decide por dispensar o pagamento em algumas situações. Ou seja, há a existência do fato gerador, mas não há incidência porque o ente político assim optou. Vocês entenderam, gente? Então, aqui, a certa vai ser assim. A isenção tributária equivale à suspensão da eficácia da norma de incidência. Volta a última. Quase terminou. Então, gente, vocês entenderam essa? Só que essa daqui, o que acontece? Essa daqui vai ser a questão que eu vou anular, tá bom? Tipo assim, é uma questão até relativamente tranquila, mas eu assistindo a aula, eu vi que eu não bati bastante nessa tecla de nenhum caso ocorre o fato gerador, mas não ocorre a incidência. No outro caso, nem ocorre a fato gerador. Então, justamente para sanar esse detalhe aí, tá, que eu não me atentei, eu vou anular essa questão aqui e assim ajudar os colegas que acabaram se saindo um pouco mal nas questões. Tudo bem, pessoal? Mas vocês entenderam agora? Se eu passar uma questão assim na prova, vocês saberiam resolver?
Vocês entenderam que imunidade vai atuar vai ser a questão do fato gerador. Por quê? Porque a imunidade nem existe. No caso, você não vai nem ter como realizar o fato gerador porque não existe. Naquele caso, você é imune. No outro, atua na questão da não incidência. Ou seja, por mais que realize o fato gerador, você é dispensado do pagamento. São situações diferentes. Nenhuma situação nós temos que não vai ter o fato gerador. Por quê? Porque, constitucionalmente falando, eu sou imune àquele tributo. No outro caso, nós temos a não incidência. Ou seja, por mais que eu realize o fato gerador, eu sou dispensado do pagamento. Tá bom, pessoal? E nós temos a alíquota zero, que também acabou sendo tratada aqui na questão. Que fala assim, o fato gerador ocorre, mas o tributo não é pago porque a alíquota é zero. Podemos ir para a próxima, gente? Ficou tranquilo? Ou tá ainda confuso? Gente, se tiver tudo bem, eu não sei se eu tô vendo aqui. Um pouco confuso. Olha, só para trazer aqui no slide para você. O que acontece? A imunidade amputa a própria competência, impede a incidência, opera no âmbito da própria delimitação de competência. Aqui nós temos que não vai ter a questão do fato gerador. Na isenção, é uma dispensa legal do pagamento. Ou seja, o tributo existe, tá? Mas em algumas situações há a dispensa do pagamento daquele tributo. Então, nós temos que saber diferenciar a isenção da imunidade nessa questão. O que eu trouxe aqui para vocês? Ó? Vamos ver aqui no slide para ver se eu consigo explicar de uma forma diferente. Gente, é que realmente é basicamente isso. Eu não sei, tipo assim, como que eu traria de uma forma diferente para que você não fique ainda com essa dúvida? Aqui, ó, quando fala assim, ó, suspensão da eficácia da norma de incidência, nesse caso, tá falando que a isenção por uma decisão do ente político, algumas situações vai haver a dispensa daquele pagamento. No caso da isenção, tá? Do pagamento daquele tributo existe, ele pode ser cobrado, só que o ente político opta por não, por dispensar, por estender esse benefício de não precisar realizar o pagamento a algumas pessoas, a algumas situações. No caso da imunidade, ela é trazida diretamente pela Constituição. O ente político não tem essa liberdade de determinar se vai ou não cobrar, entende? Por quê? Porque é a própria Constituição que amputa essa competência do ente. No caso da isenção, não. O ente político, ele tem essa liberdade. Naqueles casos previstos ali, que ele pode tributar, ele tem essa liberdade de escolher se vai ou não tributar, é uma decisão dele. Então, quando a gente fala da isenção, o que a gente tem? A gente tem aí uma suspensão da eficácia da norma de incidência. Existe o fato gerador. Qual é o fato gerador do IPVA? Aquisição de veículo automotor. Esse é o fato gerador, existe. Mas eu, ente político, determino, por exemplo, escolho que uma pessoa deficiente, se ela vier a adquirir, ela não precisa efetuar o pagamento. Ou seja, tem uma previsão, tem o fato gerador, mas existe uma suspensão da incidência, ou seja, uma dispensa do pagamento, naquele caso específico escolhido por aquele ente político. Tudo bem? Deu para entender agora? Gente, vou fazer assim. Eu não vou trazer na prova nada sobre essa parte específica, porque a Ariana ainda está com um pouco, não sei se ela ficou esclarecido. E eu vou tratar melhor sobre isso para que nós venhamos esclarecer, para que não tenha mais dúvidas. Depois da prova, eu vou trazer exercícios sobre isso e a gente trata melhor para tirar essas dúvidas, para que na próxima prova a gente consiga trabalhar esse tema. Pode ser assim, então? Porque aí eu não quero que vocês fiquem com dúvidas sobre um assunto. Eu não acho legal cobrar algo que vocês ainda têm dúvidas sobre, tá?
Então, eu vou fazer assim, tá, gente? Eu vou fazer assim. Eu vou preparar umas questões sobre isso. E a gente vai ver isso com calma. Mas na prova eu não vou trazer nada sobre essa questão aqui. Mas depois, posteriormente, a gente vai tratar melhor sobre isso. Para que vocês não fiquem com dúvida nessa parte. Tá, gente? Então tá. E essa questão eu vou anular. Tudo bem? Vamos fazer assim, então. E eu vou trazer de uma forma bem didática para vocês. Vou trazer exemplos, pelo menos assim, né? Se eu conseguir exemplos sobre isso, eu vou trazer exemplos para que tire todas as dúvidas em relação a essa parte. Vamos para a última questão. Constitui exceção ao princípio da anterioridade. Gente, isso daqui, gente, é tranquilo. Era só ir no slide, naquela tabela que eu trouxe para vocês, ó. Também estava aqui. Constitui exceção aqui. Justamente essa parte aqui, ó. Princípio da anterioridade. Quais que são as exceções? São essas daqui. Então, só que quando fala princípio... O que fala aqui? Aí fala assim, ó. A instituição de contribuição para o custeio de serviço de iluminação pública era só olhar se estava aqui. A instituição de empréstimo compulsório não está aqui também. No caso de investimento público de caráter urgente e de relevante interesse nacional. A instituição de contribuição de intervenção no domínio econômico também não está aqui. Então, qual que está aqui? A instituição ou geração do imposto sobre a exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados, que é o II. O IE, tá, gente? Então, gente, olha, essa questão aqui era a D, a resposta, e era justamente isso daqui, ó. Deixa eu apagar aqui para vocês verem. Era justamente esse daqui. E ele constitui uma exceção ao princípio da anterioridade. Se vocês tiverem dúvida, porque aqui eu coloquei o nome completo, mas se vocês tiverem dúvida do que trata esse tributo, é só vocês virem aqui, ó, na tabela que eu trouxe para vocês, onde traz justamente o nome do tributo certinho, ó. Bem aqui, ó. Aqui. Aqui, ó, tem o nome certinho, tá? Aí vocês não ficam com dúvida. Imposto sobre importação, exportação, e aqui fala instituição ou majoração de imposto sobre exportação, tá? Para exterior de produtos nacionais ou nacionalizados. Então, a gente tem que a sigla dele, a abreviação é isso aqui, IE. E quando a gente vem nessa outra tabela que eu também trouxe para vocês, a gente tem que é uma exceção ao princípio da anterioridade. Aqui. É uma exceção. Oh, meu Deus, aqui não. Mais para frente, aqui. É uma exceção do princípio da anterioridade. Gente, olha. Então, eu acredito que... Eu não sei se vocês ficaram com alguma dúvida. Eu acho que realmente a questão que ficou um pouquinho assim mais... Um pouquinho meio confusa, que a gente vai trabalhar melhor é a 9, tá? Porque como eu não consegui trazer tantas questões como eu gostaria, eu não acabei não percebendo que vocês ainda tinham dúvidas sobre essa parte da isenção, incidência, fato gerador, essa parte. Mas eu percebi agora que vocês tiveram dúvidas sobre essa parte e a gente vai tratar melhor essa parte. Em relação aos outros exercícios, ficou tranquilo? Eu posso trazer exercícios assim, mais ou menos nesse sentido que vai ficar de boa para vocês, ninguém vai se sentir aí prejudicado. Eu acredito que vocês vão conseguir alcançar uma média boa. Tá tranquilo? Por hoje tá tudo bem. Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem perguntar alguma coisa? Podem falar, tá, pessoal? Edilene, não sei quem mais. Tem alguns alunos que não falam muito, mas é porque gabaritaram, desculpa aí. Não tem dúvida. Gente, é como eu sempre falo. Se vocês sentirem que eu tô falando muito rápido, se vocês sentirem que tá ficando meio confuso, ai, professora, você tá me confundindo, vocês têm liberdade pra falar pra mim. Às vezes, quando a gente tá falando, a gente não tá se ouvindo, e aí a gente não percebe. Às vezes já aconteceu de eu assistir a aula minha, e eu perceber que eu troquei alguma palavra, eu era pra eu falar, sei lá, união, e eu falei estar, eu falei, meu Deus, que fora que eu dei. Mas, assim, é uma coisa, assim, que a gente faz, às vezes, no automático. Às vezes eu tô pensando uma coisa lá na frente e aí eu acabo falando já com aquele pensamento. E às vezes eu até embolo, porque eu penso, quero falar tudo ao mesmo tempo. Então, vocês podem falar, professora, calma, respira, tá? Eu dou essa liberdade pra vocês, até pra eu perceber o que vocês estão sentindo sobre as aulas, o que vocês estão achando, tá bom, gente? Que bom, Evelyn, eu fico muito feliz. Mas... eu gostaria que vocês me falassem, tá? Vocês estão achando tranquilo? Vocês estão conseguindo entender bem o conteúdo? Tá tranquilo? Não tá? Eu queria que vocês me dessem um feedback, tá? Se vocês não quiserem dar aqui, podem me mandar no privado.
Eu vou ouvir vocês. Uma aluna veio me pedir, por exemplo, para estender o prazo do exercício, eu estendi. E eu quero que seja assim, porque eu tô aqui para melhorar, entende? Eu acredito que eu tô aqui para sempre estar melhorando. Então, se vocês me falarem algo, professora, eu não tô gostando muito disso. Ou, ai, professora, você tá falando de um jeito que tá me deixando confusa, eu vou tentar, sabe, melhorar para as próximas aulas, dar uma aula melhor, porque eu tô aqui pra atender vocês, entende, gente? É como se eu fosse um garçom no restaurante. Eu quero que vocês se sintam bem atendidos por mim, enquanto professora de vocês, tá? Então eu gosto de receber os feedbacks. Não vou ficar chateada. Pode ser uma crítica. Se for uma crítica construtiva, eu tô aberta, tá, pessoal? Que ótimo, Kathleen. Fico muito feliz. Fico muito feliz, gente. Ah, que maravilha. Mas eu vou falar sobre essa parte, tá? Certinho, essa parte que você ficou com dúvida, Ariane. Que eu acho que, né? Não sei se foi a maioria, mas é isso. Eu não vou trazer na prova, tá? E é isso. E é isso, pessoal. Eu gosto muito de dar aula pra vocês. Gosto de verdade, tá? Eu aumentei a letra dos outros slides, olha. Dos últimos, eu aumentei um pouco a letra. Eu achei que tava muito pequenininha. Não sei como que os alunos são. Eu, pelo menos, tenho problema de vista. Eu uso óculos, tá? Eu não venho aqui dar aula com óculos porque eu não gosto, mas eu uso, eu tenho que usar. Então eu já aumentei um pouco a letra. E é isso. O que vocês me falarem eu vou tentar melhorar, tá, gente? Obrigada, muito obrigada, gente. Muito obrigada, Ariane. Muito obrigada, pessoal. E olha, quem me deu parabéns vai ter um ponto aí extra. Tô brincando. Vocês não me deram parabéns no meu aniversário. Quem não me deu parabéns, eu vou fazer uma prova especialmente pra você. Fique tranquilo, tô brincando, gente. Tô brincando, tá? Eu sou meio rancorosa, mas vocês estão perdoados. Não, gente, tô de boa, só brincadeira, tá bom? Gente, mas é isso. Então a aula foi isso. Fiquem tranquilos que eu vou trazer questões voltadas ao que a gente revisou hoje em aula, tá? Obrigada. Então, Kathleen, você já tem seu ponto garantido. Então é isso, gente. Eu não sei se vocês têm outra aula depois da minha, mas quem quiser, estão liberados. Podem ir pro intervalo aí. Não temos intervalo, mas podem ir. A aula é isso que eu tinha pra hoje, tá? Se vocês não têm mais dúvidas, vocês têm alguma dúvida sobre alguma coisa que não tinha aqui nas questões? Alguma coisa referente aos slides que vocês querem perguntar? Vocês podem me perguntar, tá? Olha só. Tipo assim, interesse quase nada, né? Se for pra ganhar ponto, eu até envio presente. Eu vou resolver dar ponto pra todo mundo, então, pra eu ganhar presente. Só é por isso que a gente não pode fazer isso, né? Que com certeza eu faria, sem dúvida. Só pra ganhar presente, é uma troca, ai. É igual aqueles relacionamentos por interesse. O velho é interessado na juventude da moça e a moça é interessada no dinheiro do velho. São dois interesseiros. Não sei por que só criticam a jovem, falando que a jovem é interesseira, mas tem o velho que quer a jovem porque ela é jovem. Então, são dois interesses, né? Uma troca de interesses. E eu acho que todo relacionamento acaba sendo um interesse. Seja interesse intelectual, seja interesse por companhia. No fim das contas, nós temos interesse em alguma coisa. Se você não tiver interesse em nada, você nem fica com a pessoa, né, pessoal? A verdade é essa. Então... Mas, gente, muito obrigada pela participação de vocês. Fiquem todos com Deus, tá bom? Estão liberados. Boa noite. Desculpem aí, tá? Pelo vídeo que ficou travando. Isso me deixou até um pouco nervosa. Eu fiquei até meio assim perdida depois. Mas espero que tenha esclarecido a dúvida de vocês. Espero que tenha dado tudo certo. Espero que vocês tirem uma nota muito boa na prova, tá bom? Dependendo de mim, vocês vão gabaritar. Fiquem todos com Deus. Beijo.